A paz de Cristo, meus irmãos. Deus tem um recado para a sua vida nesse momento. O título desta mensagem é Nas altas torres, os ventos são fortes. Isso significa que quando você estiver alcançando grandes bênçãos, coisas altas, as investidas do inimigo são grandes também. Por isso você tem que perseverar, você não pode desistir. A palavra de Deus fala no livro de Josué, capítulo 1, ele diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Para você conhecer o reino dos céus, também vai conhecer o reino das trevas. É o que esse texto nos tem mostrado. Quando Deus disse para Josué, tem bom ânimo, esforça-te, eu estou contigo. Deus estava querendo alertar ele. Deus estava dizendo para ele, você vai ter luta, você vai ter que lutar, você vai ter que guerrear muito, mas você vai chegar lá. Então, essas grandes torres altas, ali onde que os ventos são maiores, as grandes conquistas, é aonde que mais você tem que enfrentar lutas. Por isso nunca desista. Josué não chegou na terra prometida sem lutar. Em cada lugar que você se colocar, você tem que ter um posicionamento. No lugar da terra prometida, você vai se posicionar como um verdadeiro santo, perseverante, adorador. Mas quando você está na batalha, você tem que enfrentar o inimigo de outra forma, com determinação, com garra, com perseverança. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 15. Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Efésios 1:4. Também no livro de Efésios 6:10 ele diz, Deus não parou para descansar, mas parou para contemplar o que já havia feito. Por isso, nunca se canse de se aperfeiçoar no Senhor e no seu poder. Efésios 6:10 diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Nós nunca chegaremos à plenitude da graça e poder do Senhor enquanto choramos pelos nossos problemas, pelas nossas dores. Mas quando entramos no coração de Deus, então começaremos a chorar pelas almas que o Senhor está chorando, começando por nós, pela nossa alma e pelas almas de nossos familiares,
amigos e parentes que estão a cada dia sendo engolidos pelo príncipe das trevas. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É por isso que tem pessoas que se prendem a religiões e não conseguem entender o verdadeiro evangelho. Estão com a mente e o coração cauterizados nas doutrinas humanas. Tudo isso é porque não compreenderam a linguagem de Cristo, como está escrito no Evangelho de João. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Portanto, abra o teu coração, não seja orgulhoso, não seja incrédulo. O Senhor Jesus está chorando muito por você, que não dá crédito a tudo o que Ele fez por mim e por você, na cruz do Calvário, com muito amor. Aceite o Senhor Jesus neste momento como seu único e suficiente Salvador e segue-o de todo o teu entendimento e de todo o teu amor, para que a glória de Deus seja manifestada em seu coração.